Doutora Miriam. Novamente, bom dia a todos, né? Eu queria cumprimentar os membros da mesa, no nome da doutora Rosilane, e um abraço especial aos colegas da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho aqui do Conselho Federal. Não sei se talvez o nosso conflito maior agora com as gestantes, né, seja em relação ao que o obstetra, né, o gineco-obstetra, vai fazer e como ele vai conduzir o afastamento dessas gestantes também com a gente, junto com o médico do trabalho, mas eu acho que vocês vão perceber que a maneira como eu vou conduzir a minha fala parece muito com, felizmente, né, com o que a doutora Lucila Nagata apresentou aqui, apesar dela ter feito a preparação dela aqui em Brasília, a gente não se conhecia, e eu lá no Piauí. Bom, então, vou apresentar a visão do médico do trabalho, né, aqui em relação a esse trabalho e gestante. Inicialmente, apresentar aqui o meu compliance, né, os possíveis conflitos que podem existir. Eu sou presidente do CRM do Piauí, membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, lá do CRM e aqui do CFM também. Sou médica do trabalho do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, professora da Universidade Estadual. E essa apresentação ela reflete unicamente a minha posição pessoal, com base na literatura, na legislação e nas experiências vividas. E dizer também que o CFM patrocinou minha vinda para esse evento. Bom, a apresentação, nós vamos seguir, basicamente, o que a Lei 13.287, de 2016, trouxe para a gente, como médico do trabalho, o que a 13.467, de 2017, pode trazer, e as perspectivas futuras. Então, na Lei 13.1287, de 2016, ela, na verdade, eu entendo que muitos colegas, às vezes, até desconhecem a lei, infelizmente ainda, porque, apesar de ser lei, nem todos os locais cumprem, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade, às vezes, de conversa, inclusive entre colegas, porque muitos dizem no local que eu trabalho, não se segue essa legislação. Então, eu não estou tendo problemas, né? Mas, assim, minha vida mudou completamente, assim, na maneira de conduzir a medicina do trabalho após essa lei de maio de 2016. Né? Então, como já foi aqui rapidamente apresentado, né, no artigo 394-A da CLT, ele ficou, então, como a empregada gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação de quaisquer atividades, operação ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. E aí foi vetado o parágrafo único. Eu acho que o grande conflito que a gente teve com a gestante foi exatamente por ter sido vedado esse parágrafo, em que previa o pagamento integral do salário com adicional de insalubridade. E aí ele foi vetado. Né? E aí, então, entendendo que no artigo 189 da CLT, considera atividade insalubre aquela que expõe o trabalhador a danos à saúde acima do que é permitido por lei. A gente viu aqui, já na apresentação, inclusive do físico, que, às vezes, está ali, tem uma exposição, mas não está acima do que é o permitido por lei. Né? E aí, a gente vem com esse dilema. Né? Antes, a gestante, no hospital que eu trabalho, para vocês terem noção, ele teve suas atividades iniciadas em 2011. Em 2013, foi o maior número de concursados que entrou. Eu tenho, dentro do meu grupo de mulheres,
aproximadamente 90% das mulheres estão na idade fértil. Então, são jovens que passaram no concurso e que estavam esperando por esse concurso para engravidar. E elas vinham muito felizes, até antes de maio de 2016, dizerem: doutora, eu estou grávida. E agora? A fala é totalmente diferente, né? Elas escondem a gestação o máximo que podem, só aparecem para a gente quando já não podem esconder que estão gestantes. Então, alguns dilemas a gente vem enfrentando nesse dia a dia, né? Especialmente, por exemplo, das anestesistas. Do nosso quadro de anestesistas lá, a gente tem 4 mulheres no grupo da equipe de anestesistas. E eu, no ano passado, em outubro, mais ou menos, do ano passado, eu estava, das 4 anestesistas, 3 no início de gestação. Você imagina como é que a empresa vai conduzir essa situação, né? Outra situação, voltando aqui, que também chamou muita atenção, foi das gestantes gemelares, né? Porque no período que ela mais precisava daquela insalubridade, assim, de receber o benefício da insalubridade, elas não iam poder receber, estavam gestantes de gemelares. E aí veio, então, toda essa revolução, né, assim, toda essa manifestação em cima dessa lei, que elas tinham que mudar. E teve essa reforma trabalhista sancionada agora, né, no dia 14 de julho de 2017, né, trazendo, então, a Lei 13.467, e que vai entrar em vigência agora, a partir de novembro deste ano, né, com as modificações. Então, só voltando para o que era antes, a gente tinha que dizia, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluindo do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de insalubridades em grau máximo, enquanto durar a gestação, e insalubres das atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. E isso aqui é a grande questão, porque agora a gente vai ter um dilema de frente mesmo, agora, com o obstetra, não é? Porque vai terminar a carga toda saindo para o médico do trabalho, o obstetra vai dizer, você tem condições de trabalhar, e o médico do trabalho vai dizer, será que tem mesmo? E se acontecer alguma coisa, o que é que vão fazer comigo? Né? Assim, como é que eu vou conduzir essa situação? Então, essa é a nova redação. Então, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluindo o valor adicional de insalubridade, aqui chama a atenção que eles estão incluindo o valor adicional de insalubridade, né? Então, a gestante já vai ficar mais feliz, porque ela não vai perder a insalubridade dela, né? Mas, aqui nesse caso, também chamando a atenção que, no caso da lactação, vai ter que também ser dependente de um atestado médico emitido pelo médico de confiança da mulher. Ou seja, antes a gente sabia que durante a lactação, já dessa lei de 2016, a gente já vinha, não, está gestante, até o período da lactação de 6 meses, né, ela vai ficar afastada dessas atividades. Agora também vai depender do atestado médico, né? Então, no artigo 3º, diz que, quando não for possível que a gestante ou a lactante, afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, durante todo o período de afastamento. Então, essa é a realidade que nós vamos conviver a partir de agora, de novembro desse ano, né? Então, só para destacar como era, então, as mulheres grávidas ou lactantes proibidas de trabalhar em lugares com condições insalubres, e agora é permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes de baixa ou média insalubridade, ficando, então,
proibido só os casos de insalubridade em grau máximo. Né? E vou dizer para vocês, do jeito que estava, a gente já tinha muitos dilemas, né? Por exemplo, por trabalhar em hospital, logicamente, cada um tem a sua realidade, de se trabalhar num posto de gasolina, mas, assim, a maior dificuldade que eu tive, na verdade, foi com os próprios colegas médicos, né? As próprias colegas médicas, que, assim, chegavam ameaçando mesmo, que a gente estava querendo respeitar a legislação lá, e, na verdade, ela trabalhava, por exemplo, se ela trabalhava num hospital pela manhã e trabalhava em outro à tarde ela fazia as mesmas atividades e não estava proibida de nada. E essa era uma grande questão, né? Porque só alguns cumprem e outros deixam a desejar. Então, a gente enfrenta isso aqui, né? O do empregador dizendo que não vai pagar insalubridade para quem não trabalha, né? A gestante dizendo que quer trabalhar naquele local porque ela quer ganhar insalubridade, né? E o médico do trabalho que vive esse dilema, né? E se o bebê tiver algum problema de saúde, né? Como é que eu vou fazer? Não só a gestante também, que também aí já é outra preocupação, né? E a gente questiona, na verdade, essa lei veio para uma proteção ou desproteção? Porque a vivência da gente mostra que elas chegam depois do período principal. Porque as gestantes chegando para a gente no 4º, 5º mês de gestação, já passou o grande período que a gente teria que ter cuidado com ela. Então, são questões que a gente ainda tem que discutir bastante, né? Na proteção materno-fetal, a gente tem que levar em conta que, na existência de prejuízo à saúde da mãe ou da criança, quais vão ser as consequências patronais em termos de responsabilidades civis, penais e demais agravos que essa mulher pode ter, né? Uma outra é dizer que o artigo 396 da CLT estabelece que, para amamentar, né, ter direito à licença gestante, o próprio filho, até que se complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Então, lembrar também que, além dos benefícios, de fato, que existem, a gente tem a preocupação de retirar essa mulher também durante o período da lactação. E que agora, esse período da lactação vai depender do atestado médico, né? Então, para a gente, como médico do trabalho, já era difícil a gente trabalhar do jeito que estava. Mas a gente dizia, tem que cumprir a lei, a gente cumpre. E pronto, tirava a mulher daquele ambiente de trabalho com todas as dificuldades, mas tentava, pelo menos, conseguir essa realocação da gestante. E agora, para a gente, eu acho que o dilema vai aumentar muito mais, porque vai depender de toda a nossa conduta para afastar ou não essa gestante. Dentro do serviço, a maior parte tem insalubridade de mínimo e médio, né? Então, logicamente, você vai ter muito mais gestantes para você trabalhar essa realocação ou não, em cima de atestado médico ou não, pegando o ponto de vista do profissional que está lá como obstetra, mas que não conhece nada da realidade dentro da empresa, e você vai ter que lidar com esse atestado, né? Então, o médico assistente pode não ter o conhecimento específico necessário sobre segurança do trabalho e não examinar o local de trabalho. E, com isso, recai toda a responsabilidade para o médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, ele vai querer emitir um atestado afirmando que a mulher poderá trabalhar em local insalubre sem risco para ela e para o nascituro. O próprio médico obstetra, ele vai querer fazer isso. Ele até pode ser melhor, ter uma maior facilidade em emitir esse atestado, porque ele vai ouvir o lado da gestante, né? Porque ela vai querer estar lá, vai querer trabalhar naquele local, mas se o médico do trabalho acha que ela não deve ficar exposta, porque
Porque, às vezes, mesmo no local com insalubridade de grau médio, a gente considera que tem um risco que a pessoa não pode ficar naquele local de trabalho. E aí, como é que nós vamos fazer? Né? A gente tem, às vezes, por exemplo, você está numa sala de esterilização, tem o escape de formol daquela máquina, existe a possibilidade, então, tudo que existe possibilidade de risco, você não vai deixar uma exposição de uma mulher exposta ali. Então, é complicado, eu acho que essa nova redação veio para piorar a situação do médico do trabalho na empresa em relação a esse afastamento ou não da gestante, né? Então, vai querer assumir a responsabilidade no âmbito civil e penal, também é outra questão, né? Então, os atestados médicos serão mesmo garantia de proteção para a mulher e o feto? É outra questão que se faz. Quem vai emitir o atestado médico, né? Na lei, ela diz muito claramente, como a gente apresentou aqui, que é um profissional de confiança da mulher, né? Que é um médico que tem condições de dizer se o nível de insalubridade de atividade pode ou não oferecer riscos à gravidez, né? Na minha visão, é o médico do trabalho, mas a gente vai lidar com o médico, com o atestado médico da confiança da mulher. Essa é uma questão. Haverá pressão para emitir os atestados? É outra situação, né? Então, seguindo ainda o raciocínio também da doutora Lucila, né? Qual a melhor decisão? O médico do trabalho é quem conhece as condições e pode avaliar o grau de exposição da gestante. O obstetra é quem acompanha e conhece a situação da gestante amplamente. O que a gente vai ter que fazer aqui, né? Eu acho que a gente precisa ter um contato maior, a gente vai ter que aumentar esse contato com o obstetra para que ele entenda a situação de saúde de trabalho daquela gestante antes da emissão desse atestado. Talvez seja a melhor solução, né? Quem terá acesso ao médico do trabalho? Isso também é outra questão, porque a mulher vai precisar desse atestado, né? E, normalmente, a gente não tem, nas empresas pequenas, então, elas não têm um médico do trabalho dentro da empresa, né? Como é que vai ser feita essa avaliação? Ela vai só no obstetra e traz para a empresa aquele atestado, dizendo que ela pode trabalhar e sem uma avaliação, né, de acompanhamento pelo médico do trabalho. Então, a gente tem algumas dificuldades, né? Já vem tendo essa situação que, às vezes, acontece de desvio de função, porque a gente não consegue colocar aquela pessoa técnica, totalmente técnica na área, e vai colocá-la para onde, né? Trabalhar em quê? A contratação de um novo empregado para substituir a empregada durante a gestação e a lactação, que é um período longo. Se for desde o começo da gestação, são aproximadamente 15 meses. A demissão após o retorno, para evitar passar pelo mesmo problema no futuro. Veja essa situação do empregador lá. Se não fosse um órgão público federal, você acha que um dono de hospital ia ficar com 4 anestesistas, de 4 anestesistas mulheres, ele ter 3 gestantes? Para passar cada uma 15 meses longe do serviço? Certamente seria uma demissão após esse retorno, né? Impulso discriminatório, né? Porque aí vai se complicar essa contratação de pessoas do sexo feminino, tendo, então, a tendência a passar a se contratar mais o sexo masculino, né? Quem deverá pagar o adicional de insalubridade? Foi outra questão que foi colocada, porque as feministas, né, assim, o grupo feminista que estava atrás da mudança da legislação, eles queriam que o INSS ficasse responsável pelo pagamento do adicional de insalubridade nesse período, mas, logicamente, que o governo não vai assumir esse ônus, ele vai passar isso para o empregador mesmo, né? A dificuldade em enquadrar a empregada gestante em outra função. O alto custo para o sistema público e privado de saúde. Nisso que está resultando, na verdade, essa nova legislação. E aí eu trago por isso que eu disse que a minha fala estava muito parecida com a doutora Lucila, era disso. A gente tem que ter muita cautela. E, seguindo aí a frase do Dante Alighieri, muita cautela, igual prudência, devem ter os homens quando lidam com os que enxergam não somente as coisas, mas percebem também o que se pensa.
Queria agradecer e trazer, então, na verdade, um ponto de discussão para a gente ouvir a opinião dos colegas mais tarde, na hora dos debates, e dizendo que, se vocês estiverem com muita aflição por essa situação, vocês são convidados a relaxarem lá no Delta do Parnaíba, vendo essa revoada dos guarás lá. Muito obrigada.